Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Mais um mês começando, um mês de lutas, de palestras, de vida. Possamos todos estarmos aqui. Quem não pode estar, nos acompanha pelo Facebook. Tem alguém que está vindo pela primeira vez na nossa casa hoje? Sejam muito bem-vindos. As nossas palestras são sempre nas quartas-feiras, tá bom? Então, hoje nós teremos uma pessoa que quase ninguém conhece, né? A Cláudia, a dirigente desse trabalho, ela vai ser a palestrante de hoje, então por isso a gente vai fazer a leitura, depois nós passamos a palavra para ela. Então vamos agora nos acomodando nos nossos lugares, vamos nos sintonizando com a espiritualidade, vamos fechando os nossos olhos, aqueles que assim preferirem, vamos respirando profundamente, acalmando a nossa mente, o nosso coração, deixando todos os problemas que nos afligiram até este momento lá do lado de fora, e agora nos sintonizando com a espiritualidade aqui presente, com os mentores dessa casa, com os mentores deste trabalho, sentindo toda essa energia, toda essa vibração de luz, de amor, que já estava envolvendo este ambiente, mesmo antes de nós aqui chegarmos, recebendo a cada um de nós. Por isso é tão importante a gente sentir esse ambiente, se colocar em sintonia com ele, porque assim a espiritualidade age melhor em cada um de nós, nos auxiliando naquilo que nós mais precisamos. Mestre Jesus, abençoe a cada um de nós com seu amor, com a sua luz. Que você esteja conosco, porque nós desejamos estar contigo. Esteja conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Então, hoje a Claudinha vai falar para a gente sobre a dor é necessária, o sofrimento é opcional. É um tema muito importante. Claudinha, com você. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite quem está em casa. Sejam todos bem-vindos essa noite de calor, né? Foi quente. A casa está cheia, para quem está em casa, nós estamos muito felizes que a casa está cheia hoje, né, gente? Isso é muito bom. Bom, primeiro que eu quero falar que eu não sou palestrante, tá? Nós vamos trocar uma ideia aqui, mas foi palestrante lá, né? Ixi, eu estou aprendizada ainda, tá, gente? Então, quando eu estudo uma lição, eu aprendo junto com vocês, tá? E eu sei que esse tema pode assustar um pouco, porque a gente já vive uma correria na vida, né? Com problema, com dificuldade, aí chega no consenso, com a medida máxima, o tema, a dor é necessária e sofrimento opcional. Aí eu quero começar com uma pergunta, o que vocês acharam? Vocês concordam com essa afirmação ou não? Todos concordam? Nossa, não concordo não, viu? Não? Eu estou sofrendo com o escolhido. Mas é uma opção sim. A gente vai conversar sobre isso, né? Porque tudo faz parte, né? Do nosso aprendizado, para a nossa evolução, tá bom? Bom, eu não uso telão, porque estou sem computador, então eu estudei a lição aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 e capítulo 6. Aí eu faço um resumo, porque eu sou péssima para guardar as coisas, porque eu tenho problema de déficit de atenção, eu não consigo memorizar nada, então eu tenho a minha cola, né? E a gente vai ouvir, eu tenho para falar aqui, vai refletir junto, porque o objetivo de hoje é que a gente reflita como que a gente anda agindo diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades, né? Muitas vezes a gente age de uma forma com revolta, é sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Mas antes nós vamos fazer um exercício. Quem está em casa pode fazer junto. Nós vamos fazer um exercício aqui. Nós vamos iniciar com o exercício aqui. Depois eu vou fazer um pedacinho da oração da serenidade, porque tem muito a ver que a gente vai conversar hoje, tá? Então a gente vai fechar os olhos por alguns segundos
já sintonizados aqui com a espiritualidade, com os espíritos de luz, né? Os espíritos socorristas que estão aqui presentes. A gente vai olhar para dentro de nós agora, para as nossas dores espirituais, né? Os nossos problemas, e a gente vai fazer uma análise rapidinho, né? De como que a gente está encarando o sofrimento. Por alguns segundos a gente vai visualizar aquilo que está tirando o nosso sono, que está trazendo angústia para o nosso coração, que está nos trazendo ansiedade porque a gente não está conseguindo resolver. A gente vai focar nessa causa desse momento. Vamos pensando. O que está me tirando o sono, a fome? O que está me tirando a paz? Todos nós temos problemas. Todos. Né? Mas o que está tirando a minha paz nesse momento? Certo? Agora nós vamos mentalizar os mentores de luz aqui presentes. O grupo socorrista da casa. Nosso mentor espiritual. E como eu sempre falo, né? De mãos dadas com os nossos mentores. Unidos num só coração e uma só energia com os mentores de luz aqui presentes. Nós vamos entregar na mão deles nesse momento as nossas preocupações, as nossas angústias e aquele probleminha que está nos incomodando tanto. Vamos pedir a Jesus que nesse momento possa tocar as nossas mentes, abrir o nosso coração, para que a gente possa tirar o melhor da lição de hoje. E aí eu vou fazer um pedacinho da oração da serenidade e vocês acompanham de olhos fechados ainda. Conceda-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar as que eu posso. E sabedoria para distinguir uma das outras. Vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez e aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz. Certo? Podem voltar. Nós vamos falar sobre a dor, nós vamos falar sobre o sofrimento aqui, mas de uma forma mais leve, né? Porque sempre que a gente vai mexer na parte da dor, do sofrimento, é muito pesaroso, né? Então eu resumi de uma forma para ficar uma pegada mais leve, para que a gente possa sair daqui melhor do que a gente chegou hoje e possa sair daqui encarando os nossos problemas, nossas dificuldades de uma forma diferente, né? Buscando a força interior que todo mundo tem. Essa força interior que a gente tem que estar sempre ali, né? Procurando buscar ela aqui dentro de nós, né? Na certeza de que nós não estamos sozinhos e na certeza também de que Deus dá as dificuldades, permite as dificuldades, permite os problemas como um remedinho para que a gente possa curar as nossas dores. Não só as dores de problemas daqui, mas muitas vezes a gente vem com essas dores de vidas passadas. Então tem pessoas que já vêm, muitos falam que é caro, né? Mas muitas pessoas vêm com aquela energia, né? A gente olha, a pessoa é triste, né? E às vezes ela nem sabe por quê. E ela fala, tem uma dor no peito que eu não sei o que é. Isso são resquícios de dores de vida passada. Porque essa aqui não é a nossa única existência. Nós temos uma bagagem, né? Nós temos um histórico. Só que a gente tem uma folha corrida, né? De vidas passadas. Então, que a gente tem que estar ciente hoje aqui, que dificuldades existem, sofrimento existe, a dor existe. E nós temos que sair da zona de conforto que a gente vive, muitas vezes. Muitas vezes a gente se coloca como vítimas,
né? Na verdade, nós somos vítimas. Cada um está passando aquilo que precisa para a sua evolução. Tá? Vamos abrir já abri, sim, pegando pesado. Mas é bom a gente também, né, dar uma sacudida de vez em quando. Porque quando eu vou preparar a palestra, eu penso num tema e na hora que eu faço a oração, mentalizo os mentores, vem outro tema. Então, não serve só em geral, serve para mim primeiro aqui. Né? Porque muitas vezes a gente entra no desespero, a gente esquece que tem um Deus que está com a gente. Né? Mesmo estudando Espiritismo aqui mais de 15 anos, 20 anos, é difícil o entendimento, às vezes, diante do problema. Né? Então, agora eu vou para a minha cola, que foi o resumo que eu fiz daqui. Já fica uma lição de casa para a gente. Para vocês estudarem o capítulo 5 e 6 aqui, que fala sobre as aflições, sobre os problemas, né? Então, tirar um horário no dia e pegar esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem que ser o livro de cabeceira nosso. Né? Os nossos irmãos usam a Bíblia Sagrada, que eu acho que também nós deveríamos usar, porque lá também, né, tem o Evangelho. O Evangelho aqui é a continuação de lá. Tudo que tem lá tem aqui, né? Na visão do Espiritismo. Tá? Então, vamos entrar na lição agora. Eu estudei ali. Qual a razão da dor e do sofrimento segundo o Espiritismo? O que eles, né, os Espíritos nos dizem? Qual o ensinamento que vem para todos nós? Que a dor, ela faz parte da existência humana. Certo? Somente nesse mundo aqui de provas e expiações. Vocês lembram quando eu disse que ninguém é inocente? Né? Se a gente fosse um pouco mais evoluído, não teríamos reencarnado aqui. Vocês concordam? No mundo ainda de dor, no mundo ainda de sofrimento, a gente teria reencarnado em mundos melhores. Então, mas mesmo assim a gente agradece de estar no mundo de provas e expiações, porque pelo menos a gente está um pouquinho melhor do que a gente já foi lá atrás, né? Então, a dor, ela já faz parte da existência humana, porque a gente tem a nossa folha corrida, que eu falei, que são, né, memórias das vidas passadas. E o sofrimento, o que ele é? Ele é o processo educativo para a nossa evolução. Então, automaticamente, se você tem um sofrimento, você vai ter uma dor. O sofrimento, ele traz a dor. Mas cabe a nós, né, através da força interior que a gente tem aqui, buscar essa força para saber lidar com os dois. Eu posso conviver com a dor, mas eu posso escolher também se eu vou querer viver no sofrimento. Né? E aí? Né? O que vocês acham? O que a gente prefere mais aqui? Quando você fala que o sofrimento opcional, eu entendi que é como a gente encara aquela dor. Sim. É como a gente vai reagir àquela dor. Ou você vai ficar sentado sofrendo, ou você vai lutar para aquela dor diminuir, aquele problema ser resolvido, e eu entendi desse jeito. Exatamente. Isso era uma parte que eu ia falar que ela captou. Viu? Prestem atenção aí, porque eu gosto de interagir com vocês, para ninguém dormir aqui, porque eu não sou palestrante lá. Então, é exatamente isso, né? Como a gente encara a dor, mas eu vou falar um pouquinho mais depois, tá? Então, ele é um processo educativo para a nossa evolução e é comparado, o sofrimento, como um fogo, como a ação do fogo, né? A gente sabe que o fogo, ele é um elemento purificador. Então, o sofrimento é um elemento purificador para a nossa alma. E muitas vezes, os nossos sofrimentos, as nossas dores, né, a gente já combinou lá atrás, né, antes de reencarnar. Porque se a gente veio com um mundo de provas e expiações, é lógico que a gente vai passar por provas. Não adianta chegar aqui e falar, eu não escolhi esse sofrimento para a minha vida. Não adianta. Se eu estou passando um momento difícil, de um problema, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, tá certo que tem certos problemas que vem, pega a gente de surpresa, né? Tem uma doença, a própria dor da morte, né?
Porque a morte ela não pede licença, ela chega escancarando as portas. A gente viu aí com a pandemia. Pegou muita gente de surpresa, trouxe muita dor. Né? E é muito difícil lidar com isso. A princípio a gente vai se desesperar, a princípio a gente vai questionar Deus o porquê comigo, né? Mas só que tudo tem uma resposta. A gente tem que estar ciente que nós estamos aqui de passagem. Né? E a gente tem que, para lidar principalmente com a dor da perda, da morte, né? A gente tem que entender que nós estamos aqui de passagem e que a vida continua do outro lado. É difícil falar isso para quem perdeu um ente querido? É difícil. Então, a princípio, quando a gente perde um ente querido, principalmente uma mãe quando perde um filho, né? Ou um filho quando perde o pai ou uma mãe, aquela dor, vocês podem ter certeza que não vai sarar enquanto não tiver um reencontro lá depois. Mas tem muitas formas de você encarar essa dor. Você pode ficar na zona do sofrimento, se lamentando, chorando o tempo todo, acreditando, falar que acredita em Deus, né? Como você pode ver de um outro lado. Os psicólogos dizem que a dor do luto ele pode durar no máximo 1 ano. Passou de 1 ano, tem que procurar ajuda médica, que aí já vira pode virar uma doença mesmo, né? Uma depressão, né? E acarretar um monte de coisas aí psicológicas. Então, deu 1 ano, você não conseguiu sair do sofrimento, tem que procurar ajuda de um médico. Né? Então, a dor da perda é a dor que não vai sair do nosso coração mesmo. A gente vai sofrer no começo, né? Principalmente com uma mãe que o filho vai embora, né? Mas a gente, como espíritas, a gente sabe que a vida continua e que vai ter um reencontro depois. Isso é uma forma da gente se conformar um pouquinho mais. Né? Um dos livros do Chico Xavier, que ele faz as psicografias para as mães, uma mãe chegou com depressão, chorando muito e questionando ele o porquê que o filho foi embora tão cedo, né? Ela queria ir ali com ela, foi embora criança. E o que ele disse, né, para ela? Ele ia receitar um remedinho dela e falou para ela assim: vou receitar um remedinho do trabalho para o próximo. Você só vai se curar e sair dessa zona de sofrimento se você for doar o amor que você tinha para o seu filho e para as crianças que estão abandonadas nos orfanatos. Então ele aconselhou a ela procurar, né, um lugar onde cuidava de crianças para que ela pudesse trabalhar. E ela fez isso. Depois ela adiou, mas ela chegou aí e ela voltou lá e falou que aquilo foi a salvação para ela sair do sofrimento. Então, o trabalho, o amor ao próximo, gente, nos ajuda muito a não ficar na zona aqui do sofrimento. A dor continuou no coração dela? Continuou. E com a mãe, a gente não quer nem, né? Mas só que ela não ficou na zona do sofrimento, se lamentando, questionando Deus, se revoltando. É a mesma coisa que perde um pai ou uma mãe, né? A gente fica triste, né? Sofre também. Então, por que não fazer a mesma coisa, né? Tantos asilos que precisam aí de visita, porque o velhinho está lá abandonado, né? Porque o amor ele não pode acabar, porque senão se torna um amor egoísta. Eu vou amar só quem foi meu filho, só quem foi meu companheiro, só quem foi meu pai, só quem foi minha mãe. Não, nós somos uma grande família, nós somos todos irmãos. Por que não dividir o amor que a gente tem pela nossa família com aquele que está necessitado? Eu que faço atendimento às famílias carentes aqui, às vezes a pessoa vem buscar o alimento, mas às vezes a pessoa está tão triste, às vezes ela precisa só de um abraço para poder sair daqui melhor. Quantas não voltou e agradeceu depois? Aquele dia eu estava com fome, né? Mas eu estava precisando muito de uma palavra e um abraço. Então, gente, às vezes a gente tem que sair um pouquinho da nossa zona de conforto, parar de olhar só para o nosso umbigo e nosso sofrimento e ver que ao nosso redor todo mundo sofre, todo mundo tem uma dor guardada no coração.
né? Por que a gente não pode dar um pouquinho do amor que a gente tem para as pessoas que a gente não conhece, por exemplo? Né? Isso é uma forma de lidar, né, com o sofrimento. Eu posso estar com o coração doído, mas isso não vai me impedir de amar o meu próximo, de ajudar, estender a mão para quem precisa. Então, quando fala aqui que o sofrimento é o processo para a nossa evolução, comparado com a ação do fogo como elemento purificador. A dor, ela não é um castigo. Muitas religiões, denominações religiosas, pregam que a dor é castigo. A dor não, a gente não pode ver a dor como castigo. Porque aí sim que a gente vai querer sofrer mesmo. Porque aí a gente vai querer se tornar um, né? E tem uma coisa também que a gente tem que prestar muita atenção diante da dor, diante do sofrimento, é que a gente se coloca muitas vezes na posição de vítima. O vitimismo é um problema muito sério, porque desencadeia o quê? Obsessão. Porque aquilo que a gente vibra, tem os irmãozinhos desencarnados que também vibram da mesma forma. E aí a gente vai atrair eles para a nossa vida. E aí o sofrimento aumenta. Porque aí você pode estar num momento bom, receber notícias boas, você vai estar sempre triste, se lamentando, às vezes cai em depressão. Por quê? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por mais difícil que seja algum problema na nossa vida, não se colocar como vitimismo, né, que fala. Né? Tipo, eu sou vítima disso, porque Deus fez isso comigo. A primeira coisa que a gente fala é isso: por que Deus fez isso comigo? Como que se Deus está castigando a gente porque a gente fez alguma coisa errada. Na verdade, a gente, muito do sofrimento, das dores, a gente está colhendo o que a gente plantou. Aí vocês vão falar, mas tem gente tão boa que fica doente, morre aí com câncer, né? Vamos dar um exemplo assim, né? Ah, mas ela era boa fazendo mal para ninguém, olha que aconteceu uma tragédia com ela. Mas como eu falei, a gente não conhece a folha corrida da pessoa, né? Às vezes ela escolheu vir para passar aquilo, às vezes não, a maioria das vezes a gente escolheu vir para passar por aquela situação. E aí não vem falar que é Deus que quis, não. Deus permite, como foi falado aqui, para ajudar o nosso processo evolutivo, para que a gente possa quitar as nossas dívidas passadas, para quando a gente começar uma vida nova, né, a nossa bagagem, né, a nossa dívida ser menos. Né? Conforme a gente vai evoluindo, você vai sendo mais feliz ainda. Por isso que diz que a felicidade total não é desse mundo. Né? A gente tem momentos felizes, né? Mas total não. A gente desconhece esse momento feliz. Né? A gente só vai saber quando a gente estiver um pouco mais evoluído mesmo, até reencarnando em mundos melhores, a gente vai saber o que é. Mas por enquanto. Mas isso também me impede que a gente tenha momentos de felicidade. E somos abençoados o tempo inteiro. Como eu falo, acontecem pequenos milagres na nossa vida todos os dias. E às vezes a gente fica tão parado ali, lamentando aquele problema que está tirando o sono, como eu falei no começo, que a gente não vê saída. Às vezes a pessoa vem com ajuda aqui para te dar de bandeja e você está tão centrado no problema que você não enxerga, porque tem ajuda ali na sua frente. Eu sempre digo aqui, posso ser repetitivo, mas vou falar de novo. A vida pode fechar as portas para a gente, só que Deus abre as janelas para a gente poder ver novos horizontes. Porque Deus permite o sofrimento, a escolha é nossa. Você quer ficar ali no sofrimento, você fica. Mas você vai sair daqui pior do que você chegou, porque aí você não vai cumprir o que você prometeu lá, né? Porque tudo foi combinado lá. Nosso planejamento reencarnatório, né? Então, vamos, esse é um ponto que a gente tem que analisar, certo? Alguém quer falar alguma coisa mais? Vamos continuar. Eu acredito assim, que não que o sofrimento é opcional, mas eu creio que o sofrimento é uma não aceitação da justiça de Deus.
não justiça como a lei dos homens, de leis e regras, mas que Deus seja justo. Porque a partir do momento que a gente sabe, e entende, e acredita, porque a gente não acredita que Deus é justo, então a gente passa a aceitar que Deus seja justo, o que nós estamos passando é justo. Então, o peso fica mais leve, porque eu sei que eu estou devendo alguma coisa, não importa. Sim. Né? Então, isso que eu estou passando, tá certo, é justo. Eu vou passar por isso, então a gente fica mais forte. Eu acho que falta a gente aceitar isso. Falta aceitação, né, que eu costumo dizer, é você aceitar que estamos, né? Eu estou com esse problema, eu tenho que aceitar, eu tenho que ver o porquê que está ocorrendo esse problema na minha vida. Por que eu não consigo resolver, né? Muitas vezes é porque a gente fica estagnado mesmo ali, né? Sim, e a gente reclama, por isso que falo do vitimismo, né? Sim. Tanto é que no Evangelho sobre o Espiritismo, o capítulo mais longo é o da aflição. Que a gente vive aflito. Isso aí que é bom, o maior capítulo. Ele falou uma coisa certa. Se fosse ler aqui para vocês, eles iriam dormir, porque é muito longo. Mas, o ensinamento ali, né? Você falou tudo. E depois a parte da aflição à frente, ele ensina o que fazer. Sim. Então, por que a gente se põe como vítima, né? Entra no vitimismo aí. Porque nós ainda somos, aos olhos de Deus, nós somos tudo criança. E a gente faz birra. A gente faz. Porque nem eu vejo muita gente que vem aqui, passa atendimento fraterno, faz tratamento, só que a pessoa não muda as atitudes, não muda o pensamento, aí sai daqui e fala, não vou mais naquele centro que não presta. Eu fui lá, não deu certo. Aí vai na Umbanda, chega lá, é a mesma coisa. Você vai ter que se energizar, acender sua velhinha, acender seu incenso, fazer os rituais que tem que fazer, né? Aí a pessoa fala, eu não posso fazer um trabalho para resolver logo. Aí, lógico, a entidade vai responder, não, você primeiro vai ter que se harmonizar, você vai ter que mudar. Aí a pessoa não satisfeita, fala, não, resolveu o meu problema, vou para o Evangelho. Gente, eu conheço várias pessoas que agem assim, nenhum lugar para ela presta. Por que as pessoas, os centros espíritas, continuam vazios, né? Porque quando a gente fala aqui, nos cursos, nas palestras que tem, os palestrantes sérios que vem, né? Os grandes palestrantes. Chega aqui, passa o ensinamento falando que a gente tem que fazer a nossa reforma íntima, corrigir os nossos erros, mudar as nossas atitudes, né? A gente já fala, a gente desiste. E aí fica pulando de galho em galho. E o que acontece com o problema quando você faz isso? Primeiro que você nega a sua fé, né? Você procura um lugar, você tem que seguir aquilo que os ensinamentos que ele passa. E sempre para todos os lugares, né? Não adianta, entidade nenhuma vai fazer com você o que você tem que fazer, gente. Não é que estou desanimando vocês continuem vindo na casa, viu? Mas não é assim? Voltando o resumo que é do livro, depois a gente fala mais. Vocês estão assustados? A dor, ela causa sofrimento, cabe a nós alimentar o sofrimento E como que a gente alimenta o sofrimento, né? Aqui tem uma coisa que eu grifei aqui, né? A gente alimenta o sofrimento quando a gente se revolta diante da situação. A gente se revolta. Porque, como eu falei, ainda somos crianças aos olhos de Deus. E a gente é muito mimado, né? Então, a revolta é um outro ponto que a gente tem que trabalhar muito. Né? Estou com problema? Não se revoltar. Não ficar maldizendo. Tem gente que fica de mal com o mundo. Eu estou com problema, eu vou descontar no outro. Eu acho que o outro tem culpa. Aí a felicidade do outro incomoda a gente, começa a incomodar a gente. Né? Porque a gente fala, por que conta tão feliz? Por que conta conseguiu isso? Eu não consegui nada. Né? Então a gente tem que procurar prestar bem atenção. Para não se revoltar contra o problema, porque depois a gente se torna uma pessoa amarga, a gente se torna uma pessoa que acaba todo mundo se afastando da gente.
que a gente acaba criticando todo mundo, né? Acaba até ficando com inveja da felicidade do outro. Então a gente tem que prestar muita atenção, tomar muito cuidado, trabalhar a revolta, trabalhar o apego, né? Tem pessoas que se apegam no sofrimento. Conheço muita gente que se apega no sofrimento. Estou sempre dentro do hospital aí, somente no hospital do câncer lá eu vejo. Tem pessoas que você sente para conversar, ela pergunta o que você tem, você vai falar? Aí ela fala assim, mas o meu é pior. Nossa, já passei por tudo isso. Você nem falou o seu. A gente tem essa mania. E se a gente for prestar atenção, tem problemas muito. Eu não estou desvalorizando o problema de ninguém. Mas tem pessoas que sofrem muito mais que a gente. E tem pessoas que não têm entendimento que a gente que estuda o Evangelho tem. Para elas se torna mais difícil. Então, vocês viram quanta lição a senhora disciplina trouxe hoje? Vamos logo, não vai dar tempo, só vocês vão ver. Tá? Estou lendo aqui porque foi o resumo do livro do Evangelho. Lembremos sempre que a dor de hoje, quando é aceita com resignação, é como o remedinho amargo que a gente tem que tomar para se curar, né? E aí quando a gente se cura, a gente se liberta do problema. Como eu digo, né? Das dores, sofrimento. Quando eu falei do apego, porque às vezes é assim, a gente se apega a muitas coisas, às pessoas, né? E a gente tem que ter em mente que tudo aqui é passageiro, ninguém é dono de ninguém. Né? Eu sou um exemplo, porque eu tenho um filho só. Desde que ele nasceu, eu sempre coloquei na minha cabeça, ele não é meu. Mais tarde ele vai criar asa, vai voar. Caso o ano passado. Todo mundo lá está sofrendo demais. Não, pelo contrário, eu era a pessoa mais feliz do casamento. Tá certo? Eu devia lá fazer 20 anos. Era a pessoa mais feliz do casamento. Eu fiquei toda feliz na igreja. Mas por quê? Né? Chorei quando tirou a roupa? Chorei. Mas aí eu lembrei também daquelas mães que o filho morre e depois tem que tirar a roupa. Né? Então eu parei de chorar, porque meu filho estava indo para a casa dele, para viver a vida dele e ser feliz lá. A gente tem que pensar assim. Né? É que nem quem tem um trabalho, que trabalha muito tempo numa empresa, de repente é mandado embora, aí acaba a vida para ele. Ele fala, pronto, perdi o emprego, minha vida agora vira um caos. Não é assim? Por quê? Por causa do apego. Mas a gente tem que entender que tudo é um ciclo. Né? Uma hora acaba. De repente, naquela empresa, que eu amo tanto trabalhar, já foi. Tem que dar oportunidade para outro. Aí eu vou ver os novos horizontes, como eu disse aí já. Né? Vai fechar essa porta, mas vai abrir outras. Por que eu vou ficar sofrendo? Aí que vem a escolha. Eu posso levantar minha cabeça e falar, não, estou perdendo emprego, a porta se fechou, mas eu vou correr atrás, fazer novos cursos, quem sabe até uma nova profissão. Né? Aí entra a escolha do sofrimento. Você pode ficar sofrendo, se lamentando porque perdeu o emprego, sofrendo, se lamentando porque o filho saiu de casa, foi viajar, casou, foi embora. Né? Isso vale para separação de casal também. Separação de casal é outro caso, né? Porque sempre um vai falar que o culpado foi o outro. E levando para o lado da psicologia, também não tem culpado na história. Porque se o relacionamento acaba, os dois são culpados. Porque em algum momento um falhou com o outro. Né? Agora tem gente não. Ela escolhe ficar no sofrimento a vida inteira. Não vou ter mais ninguém na minha vida, eu quero que ele seja feliz ou que ela seja feliz. É assim que a gente encara o sofrimento. Né? Por isso que tem que trabalhar desapego. Ser ciente que ninguém é dono de ninguém. A gente está aqui de passagem, gente. Por que não aproveitar as coisas boas, né? No meio do sofrimento tem as coisas boas, que são as bênçãos que eu falei, os pequenos milagres do dia. Né? Estou filosofando. Pronto, vamos lá. Está terminando, tá? Então,
peraí, tem uma coisa aqui que eu li lá que eu achei massa. As dores de hoje vai nos poupar de séculos de sofrimento na vida futura. Já disse isso aqui também. Né? Se eu consigo resolver tudo aqui, nas vidas futuras, eu vou ser mais feliz. Então a gente tem que ter essa visão. A vida continua. Eu, Cláudia, você, eu, Cláudia, lá. Né? Verônica, vai ser Verônica, lá do outro lado. O que eu vou levar daqui? O bem que eu fiz, para mim primeiro, e depois para os outros. O bem que eu fiz. Isso que eu vou levar. Né? Ter resolvido os meus problemas com dignidade, né? Como diz Emmanuel, o Chico, quando ele começou a gritar no avião, você vai morrer, mas morra com dignidade, né? Deu exemplo, né? Assim é a nossa vida também. Vamos enfrentar os problemas com dignidade, né? Esse é um pontinho para vocês refletirem. Não sou brava não, só estou falando, serve para mim também, tá? Então, a dor, ela acaba sendo uma bênção. A gente tem que ver a dor como uma bênção. Porque se ela é o remedinho amargo, não é que muitas vezes cura a gente. Às vezes a droguinha lá da quimioterapia, como as pessoas falavam, eu tomo minha droga no hospital, as pessoas falam assim, né? Mas é aquela droguinha que vai às vezes curar ele. E assim são as nossas dores, assim são os nossos sofrimentos. É o remedinho amargo que a gente tem que tomar para poder se curar, para poder evoluir. E seguir em frente, né? Na certeza de que a gente nunca está sozinho, de que Deus está o tempo todo nos dando força, nos dando coragem, né? Nós temos nosso anjo guardião, nós temos os nossos mentores espirituais, espíritos amigos que estão sempre ali, para nos ajudar nos momentos difíceis. E a gente tem que aprender a buscar ajuda, porque a gente é orgulhoso. Às vezes a gente quer desabafar, quer procurar ajuda, a gente não vai. Né? Por que não ir procurar ajuda quando está precisando? Deixar de ser orgulhoso, né? Conversar mais com as pessoas. Fazer terapia em grupo. Terapia em grupo é excelente, porque se você fazer terapia em grupo, você vai ver que você não é o único sofredor na face da terra. Eu trouxe um texto aqui, para encerrar, que é de uma página espiritualista que eu curto, chamada Luz do Amor. É uma mensagem que foi canalizada pelo Dan Campos, de um espírito que chama Pai João das Matas. E ele passou esse texto aqui, e tem muito a ver com o que a gente falou aqui. Para resumir tudo e a gente encerrar, tá? Eu vou ler agora, vocês prestem bastante atenção. É a história da onça. A onça é um animal forte, voraz e temido. A onça derruba presas grandes e se move nos mais diversos meios com destrezas. No entanto, se a onça pega um espinho, uma farpa na pata, por mais afiado que sejam os seus dentes, muitas vezes ela não consegue se livrar disso. Ela vai tentar, o espinho pode se quebrar, ficando uma parte lá dentro, ou a farpa pode entrar mais fundo ainda. A onça, então, nesse momento, ela necessita aprender a conviver com aquele incômodo, que é aquela dor. Né? Ela reaprende a pisar para não ser prejudicada. Trata-se de um processo de adaptação. Preciso trazer isso para a nossa vida, gente. As farpas e o espinho é o quê? Vocês entenderam aí? Quantos espinhos a gente tem, né? E a gente tem que aprender, muitas vezes, né, a contornar os problemas para poder viver. Nem no caso aqui, ó. Ela se adaptou com a dor. É que nem a dor da morte. Não vai sarar. Que é a dor da saudade demais. Mas você pode se adaptar. Você pode entrar no processo de adaptação. Você pode aceitar aquela dor
e seguir a sua vida em frente, para cumprir a sua missão. Tá? Então, trata-se de um processo de adaptação. No entanto, a onça, ela não abandona sua natureza por conta do espinho ou da faca. Ela continua impondo respeito. Assim tem que ser nós diante dos problemas. Mostrar para o problema que a gente é mais forte que ele. Por quê? Porque a gente já traz a força de Deus aqui dentro de nós. Então é nessa hora que a gente tem que recorrer sim a Deus, porque é nessa hora que desperta a força que a gente tem aqui dentro para enfrentar o que for lá fora. Certo? A dor da onça não é mais forte que o seu rugido. Caso contrário, ela estaria perdida. Assim é com a gente. Se a gente sentar, se lamentar, se a gente adotar a dor, adotar o sofrimento, né? Ficar preso ali, o que você acaba acontecendo com a gente? Cai em depressão, cai em processo obsessivo, pode até desenvolver uma esquizofrenia, ou pode cair numa depressão profunda e acabar morrendo. Não, né? A dor da onça aqui, ela pode ver, né? Não é mais forte que o rugido dela. E o nosso rugido está onde? Quando a gente ajoelha, reza, pedir socorro para Deus. Essa é a hora dos nossos rugidos diários. Né? Mas não vamos esperar estar na dor, não, para poder orar para Deus, para pedir as coisas, para agradecer. Né? Então, a onça, ela não dá poder à dor. Ela não dá poder ao sofrimento. Assim somos nós. E com o tempo, aquele espinho, aquela farpa deixa de existir. E não porque saiu da pata da onça, mas porque a onça saiu da força do espinho. Então, quando a gente sai da força, né, do problema ali, da dor, né, a gente consegue caminhar mais feliz na vida. Tá? Quando você, agora ele fala aqui, né, para resumir, quando você parar de dar forças ao que lhe está doendo, quebrando essa sintonia, a dor perde o efeito. Então, é isso. Então, está nas nossas mãos. Se eu quero dar forças para a dor, se eu quero ficar preso no sofrimento, ou se eu vou usar a minha força interior, que é a minha fé em Deus. Né? Por isso que tem a oração da serenidade. Olha o que diz na oração da serenidade. Né? Para dar o entendimento necessário para a gente aceitar as coisas que a gente não pode mudar. Porque tem situações que não tem como mudar. A morte, uma doença aí que a pessoa, né, tem e entra no processo aí de, né, não vai se salvar mesmo. Né? Então, a gente possa refletir muito sobre isso. Termino por aqui. Mas antes, agora, vocês querem fazer alguma pergunta? Falar mais alguma coisa? Ficou todo mundo quieto, né? Estão assustados? Isso é para mim também. Porque antigamente era muito. Ia tudo de longe, né? Mas a gente aprende, a dor ensina a gente. Somente você praticar com a morte, né? Você pensa que não vai ter mais jeito, você vai partir. Aí entra o desespero. Deixa chegar essa parte não, para vocês mudarem, não. Tenta mudar agora, ver a vida de forma diferente, levar a vida mais leve. Como eu sempre digo aqui, que eu vou repetir de novo, vocês podem reclamar. A gente pode ter o coração entristecido, mas a alegria de viver a gente tem que ter. E tem que ter a alegria de viver. Nós estamos todos saudáveis aqui. Tem tanta coisa bonita que Deus nos dá diariamente, não tem? Então é isso, tá? Agora